Os objetos mais amaldiçoados do mundo. O vaso amaldiçoado de Bassano. Entre os objetos mais amaldiçoados do mundo, o vaso de Bassano se destaca como um dos mais misteriosos e temidos. Sua história remonta ao século XV na Itália, quando foi criado como um presente de casamento para uma jovem noiva. Feito de prata pura e com belíssimos detalhes em alto relevo, o vaso era considerado uma peça de grande valor. No entanto, o que deveria ser um símbolo de felicidade se tornou um presságio de tragédia. Na noite de núpcias, a jovem noiva foi encontrada morta em seu quarto, segurando o vaso contra o peito. A causa de sua morte permanece um mistério, mas algumas versões dizem que ela foi assassinada por razões desconhecidas. Antes de falecer, conta-se que ela teria amaldiçoado o objeto, dizendo que ele traria desgraça e sofrimento a todos que o possuíssem. Após essa tragédia, o vaso foi passado de geração em geração dentro da mesma família, e com ele vieram inúmeros relatos de mortes inexplicáveis. Muitos de seus donos sofreram acidentes estranhos ou adoeceram subitamente sem qualquer explicação médica. Medo começou a se espalhar, e a reputação do vaso cresceu ao longo dos séculos. Assustador era que o vaso desaparecia e reaparecia misteriosamente em diferentes lugares, sempre carregando consigo uma nova história de terror. Dizem que em algumas famílias, os herdeiros se recusavam a aceitá-lo, tentando se livrar dele, mas de alguma forma, o objeto sempre voltava, como se tivesse vontade própria. No século XX, o vaso ressurgiu inesperadamente, acompanhado de uma nota de advertência: "Este vaso traz a morte. Por favor, não o tire daqui." Apesar do aviso, um colecionador o adquiriu em um leilão, fascinado por sua história sombria. Apenas 3 meses depois, ele morreu de maneira misteriosa, e a sequência de tragédias continuou. Cada novo proprietário enfrentava um destino terrível e inevitável. Diante de tantos relatos assustadores, as autoridades decidiram agir. Em uma tentativa de encerrar a maldição de uma vez por todas, o vaso foi enterrado em um local secreto, cujo paradeiro permanece desconhecido até hoje. Alguns acreditam que ele ainda pode estar em algum porão abandonado, enquanto outros temem que um dia ele possa ser encontrado novamente e recomeçar seu ciclo de destruição. Mas o de Bassano se tornou uma das lendas mais assustadoras do mundo, uma história que atravessa séculos e continua intrigando aqueles que ouvem falar sobre ele. Será que a maldição realmente existe? Ou seria apenas uma coincidência? O mistério permanece sem resposta, e talvez seja melhor que continue assim.